podemos estabelecer uma senha de até 8 cifras. Este circuito permite estabelecer uma senha, e uma vez aplicada, um diodo LED se ativará durante alguns segundos. Como teclado para introduzir a senha, se utilizam as 8 teclas do laboratório, de forma que só temos 2 números que vão desde 0 até 7 para elaborar a senha. Funcionamento. Para dar uma explicação sobre o esquema, uma senha foi conectada como exemplo. Em situação de repouso, depois de ligar a alimentação ao circuito através do comutador SW1, o 4017 tem a sua saída Q0 a nível alto, de forma que o resto, incluída a do LED, vão estar a nível baixo. Neste caso, decidimos colocar como senha 4367. Portanto, devemos conectar o primeiro dígito da senha, o correspondente ao número 4, T10 da tecla P5, a saída Q0, o seguinte dígito, o 3, T8 da tecla P4, deve ser conectado à seguinte saída do 4017, a Q1, o dígito número 6, T14 da tecla P7. A saída Q2 do 4017 e por último, o 7, T16 da tecla P8, a saída Q3. O diodo LED será sempre conectado na saída seguinte à última. Com esta configuração, e com Q0 ativa, se pressionarmos a tecla P5, que temos conectada a esta saída, geraremos um pulso no coletor do transistor que fará com que o 4017 ative a saída seguinte, Q1, de forma que podemos pressionar a tecla associada a esta saída, P4, e gerar assim outro pulso que põe a saída Q2 a nível alto para pressionar a sua tecla associada, P7, e produzir outro pulso que ative Q3, de maneira que ao pressionar a última das teclas P8, provoque outro pulso que ilumine o LED. Se tivéssemos mais teclas, elas sempre seriam conectadas seguindo uma ordem e o LED seria colocado na saída seguinte à última. No circuito temos o fato de que a montagem realizada ao redor do transistor Q1 não só gera um pulso, como também uma temporização que limita a 3 segundos o tempo disponível desde que pressionamos uma tecla da senha até a seguinte. Se não fizermos isso assim, ela dará um reset e será necessário voltar a introduzir a senha de novo. Este é também o tempo em que o LED permanece ativo, de forma que se nós quiséssemos ativar algo de forma permanente deveríamos colocar a saída do LED a uma báscula, para que fique armazenada a ativação. Se você quiser, também pode introduzir na senha números repetidos. Inconvenientes. O circuito apresenta alguns inconvenientes que não vamos resolver em outro momento para não complicar o circuito. Trata-se da introdução de senhas erradas. Suponhamos que com a configuração atual, introduzimos a senha 34673467. Se observarmos, o primeiro 4, o segundo 3, o segundo 6 e o segundo 7 formariam a senha, de forma que o circuito se ativaria. Portanto, não temos no circuito nenhum elemento que detecte números de senha errôneos. Então vamos lá, é um experimento muito instrutivo. Controle do intervalo entre cada toque. Os capacitores C2 e C3 são os encarregados de realizar este controle, de forma que se aumentarmos a capacidade colocando outros capacitores em paralelo, este tempo aumentará, e se diminuirmos a capacidade, se reduzirá. Outras senhas. Vamos supor que queremos introduzir a senha 765.433. A ligação que devemos fazer, sempre aos extremos dos resistores associados às saídas do 4017, será P8, Q0, P7, Q1, P6, Q2, P5, Q3, P4, Q4 e P4, Q5, enquanto que vamos conectar o LED ao resistor associado à saída Q6. Esse é o circuito do Monte Seu Laboratório de Eletrônica, número 28. Ele usa vários teclados aqui, tá vendo? Mas eu usei esse aqui mesmo. Associei aqui
Vou ver se eu coloco esse desenho também no vídeo. Você vê como é que monta. Mas é simples pra caramba. Isso aqui é como se fosse um interruptor. Você só tem que identificar a linha e a coluna. Isso aqui é o pino 1, ele é o 1, 1. Aí você quer o 5. Então ele é a linha 2 da coluna 2. E assim por diante. Aqui só aumentei foi a quantidade, o valor dos capacitores, que aqui ele usou de 2,2, tá vendo? E eu coloquei de 4,7, então ele demora um pouquinho mais. Então se apertar aquela sequência ali, ó, 4, 3, 6, 7. Aí vamos lá, 4, 3, 6, 7. Aí acende o LED lá. Então é interessante. O interessante, o que é ruim é porque ele fica esperando você colocar o certo. O errado ele ignora. Então quando você ficar apertando ali, ele vai ficar esperando. E como eu coloquei esse de 4,7 em cada, dá quase 10, né? 4,7, quase 10, que dá o total, né? O que acontece? Ele fica mais tempo aguardando você colocar. O que acontece aqui? O 15, ele tem que estar negativo. Então o que acontece? O capacitor aqui, quando você manda o sinal para cá, aperta aqui, você aciona a base. Aí o transistor manda carga lá para o positivo e essa carga vem para o 15. Aí o que acontece? É muita carga que acumula no capacitor. E ele fica negativo. Aí ele funciona. Então você apertou, ele vai poder pular porque ele primeiro vai mandar a carga para o 14, só que não está funcionando. Aí ele continua mandando a carga e vai para o 15. Aí o 15 funciona, mas como ainda tem carga, o 14 aceita e muda. Aí ele vai do 3 para o 2. E continua com a carga, porque não perdeu ainda. Então você aperta o outro, o que acontece? Ele passa para o seguinte. Se você demorar, essa carga aqui acaba e ele vai resetar, porque ele vai ficar positivo. Toda a carga dele vai sair, ele vai ficar positivo e ele vai desarmar. É isso. Olha lá, já desligou, tá vendo?